Olá! Oi, meus amores! Olá! Boa noite! Carlos, Cabana Gabriela, Daniela, Cris. Olha aqui, gente. Oi, Bia. Oi, amiga. Boa Oi, noite. oi! Boa noite! E aí, como você Tudo está? bom? Tudo Tudo bem, bem? graças a Deus. Vocês Peraí, estão me deixa eu... ouvindo bem, gente? Sim, olhar aqui. Para quem? Sua mãe, Pode aumentar amiga. um pouquinho, amiga? Eu tô vendo. Oi, mamãe. Amanda. A Rita do Patchwork. Amanda. Larissa Oliveira. Oi, Lari. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho, tá, gente? Enquanto isso, a gente coloca uma musiquinha. Camila, Verusca. Rique Chique. Vamos falar sobre sabotagem. É um tema muito importante, né, gente? Ricardinho. Keila, Joana. Vamos conversar sobre autossabotagem, para a gente evitar que a gente fique se sabotando, né, no nosso dia a dia, na nossa dieta, na nossa rotina. Então, vamos conversar sobre isso hoje. E depois perguntar. Eliane. Ó, sua amiga, Dani Piton. Dani Piton, seja bem-vinda. Já vamos começar, hein? Já vamos começar. Um pouquinho. Meu tripé tá querendo... Pronto. Oi, Vamos Pri, nós. cunhada. Prazer, Dani. Amandinha. Obrigada, ó, tá falando que a gente arrasou no look. Você arrasou, amiga, também. Arrasou. Alfredo, Nainara, paciente, ó, Poli. Oi, Poli. Hello. Vamos lá, amiga, começar a falar um pouquinho? Vamos. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre os nossos autossabotadores. Sejam bem-vindos todos ao programa Vida Leve. Estamos no 4º programa, né, Vivi? A gente lançou esses 4, né? Inicialmente a gente lançou esses 4 programas com esses já previstos, esses 4 temas. A gente está pensando ainda em continuar fazendo e a gente vai analisar isso com vocês depois. Mas hoje a gente está encerrando, né, os nossos 4 encontros, né? E como o Dani estava apresentando aí, Dani é psicóloga, né? Eu sou Viviane, nutricionista, como vocês conhecem.
E hoje a gente vai falar sobre autossabotadores, né? E é um tema muito que eu vejo muito no meu dia a dia, né, na minha prática clínica, das pessoas falarem muito sobre isso, né? De dificuldades, né? De conseguir se manter num propósito, né? Se manter numa alimentação adequada. E às vezes a gente faz isso, né? Nem só sobre alimentação, é no nosso dia a dia, na nossa vida. Às vezes a gente se sabota com uma atividade física, a gente se sabota com uma tarefa que a gente tem que fazer em casa, a gente acaba não fazendo. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Dani vai falar principalmente muito sobre isso e ensinar um pouquinho a gente como a gente deve trabalhar esses nossos autossabotadores. Né, amiga? Isso, perfeito. Sejam todos bem-vindos, né? E meu nome é Daniela Cruz, como a Vivi me apresentou, sou psicóloga, atendo aqui em Ilhéus e Salvador. Trabalho na Clínica Paz, Psicologia Aplicada à Saúde e na Terapia na Infância aqui em Ilhéus, tá? Lorena, minha irmã, tá aí, Paloma, sejam todas bem-vindas e vamos falar muito sobre... sejam todos... Então, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos falar como a nossa mente funciona, certo? De acordo com o conceito da inteligência positiva. Como é que é isso? Por exemplo, a terapia cognitiva comportamental trabalha muito com as distorções cognitivas. O que são distorções cognitivas? São os pensamentos invasivos, são aqueles pensamentos que invadem a nossa mente, aqueles pensamentos automáticos negativos. E nós temos aquele diálogo interno, não é? Às vezes a gente fala, é como se fosse um anjinho, um diabinho, e nós vamos falar muito dos autossabotadores. Como é que são os autossabotadores, né? Então, diante desse conceito da inteligência positiva de Csikszentmihalyi, a gente vai falar muito hoje sobre os 10 principais. Desses 10, a gente vai trabalhar bastante os 2 mestres. Ó, minha mãe, seja bem-vinda, mãe! Então, os 2 principais autossabotadores que a gente vai trabalhar são a vítima e a crítica, certo? Mas, para início de conversa, nós precisamos saber o que são autossabotadores. Entender, né? O que são, isso. Né? Você vai pegar a cartinha aí, que a gente está baseando em todo o nosso programa, e depois eu vou dar continuidade sobre o que são os autossabotadores. Pode começar, Vivi. Então, gente, o que são pensamentos, né? Os pensamentos sabotadores, né? São pensamentos distorcidos que incentivam você a comer e tornam a dieta mais difícil em vários aspectos. Elas minam a sua autoconfiança e permitem cometer excessos, desviando-se de seus objetivos. Então, o que a gente vai falar agora, né, sobre esses pensamentos sabotadores, são exemplos também que a gente vai identificar para vocês, que a gente vai dar alguns exemplos, para vocês perceberem os tipos de pensamentos que passam pela cabeça de vocês. Que geralmente são sempre pensamentos negativos, né? É o que fazem a gente se sabotar. Porque de vez de a gente colocar uma frase positiva sobre o assunto específico, ou sobre comer, ou sobre alguma vitória, a gente sempre negativa isso. Isso faz a gente querer se sabotar muito, né? A Dani vai falar muito sobre isso com a gente. Eu vou falar uma para vocês. As cartas, né, para vocês entenderem, das respostas adaptativas, elas fazem os pensamentos serem mais saudáveis e não sabotadores. São usadas como como cartão de enfrentamento e colocadas em local estratégico, né? É sempre legal, gente, vocês colocarem, igual o Dani tinha falado nas outras lives, vocês terem um foco, pensar numa frase que te motive e às vezes até colocar para vocês lerem, porque isso te motiva a não sair da linha, não sair do foco. Isso a gente vem falando em todas as lives, né? A frase de Dani era, vai dar certo, né? Então, tudo ela colocava, às vezes ela escrevia, porque isso traz a gente ler, a gente consegue internalizar aquilo ali e colocar em prática, né? Então, é legal, às vezes, gente, vocês espalharem pela casa, né? Às vezes na geladeira, colocar uma frase antes de você abrir a geladeira, aquela vontade de comer, escreva uma frase que faça você lembrar, né, do seu propósito, né, do seu objetivo. Isso vai trazer mais empenho para vocês naquele momento de quererem comer,
né? Vocês vão pensar. Eu já tive vários pacientes que colocaram fotos de quando eles eram gordos. Tipo assim, começou a fazer o tratamento, emagreceu, e aí eles colocaram foto de como ele era e de como ele estava na porta da geladeira, para toda vez que ele abria a geladeira, ele se lembrar de como era e como ele está hoje, que eu quero permanecer assim, porque eu estou feliz assim, e eu não vou me sabotar. Então, eles às vezes colocaram as fotos, isso era uma forma deles não saírem, né, do eixo, vamos dizer assim, né, da linha, do propósito deles. Eu vou ler uma parte daqui da carta que fala assim: generalização abusiva. A partir de um acontecimento específico, conclui-se algo absoluto de forma negativa. Vamos lá. Hoje não conseguiria ir à academia. Realmente nunca consigo fazer nada do que me proponho. Sou um fracasso. Imagina você falar sobre isso, né, amiga? Você já chegar e falar assim, hoje eu não consegui ir para academia. Você já começa, aí você se vitimiza, né? Você fala, eu sou um fracasso, porque eu não consigo ir para academia, eu faltei à academia, então você sofre por isso, né? Agora, qual é a resposta adaptativa que você teria que dar para essa resposta, né? Para esse acontecimento? Se eu não conseguir ir hoje, vou me perdoar. Antes de perder a vida me criticando, vou avaliar o que faltou e me planejar melhor para ir amanhã. Todo dia vem com uma nova oportunidade. Amanhã abraço essa. Então, é toda a forma como você encara os problemas, gente. Então, né, acho que Dani vai falar melhor do que eu. Você chegar e falar assim, hoje eu não consegui ir para academia e se achar um fracasso e querer desistir da sua dieta, né? Porque você não consegue ir para academia, você tem preguiça, você não gosta, né? E aí você começa a falar assim, eu sou um fracasso. Não, hoje eu não consegui ir, hoje não deu para ir, mas amanhã eu vou conseguir. Vocês têm que internalizar isso em vocês. Então, sempre criar uma resposta positiva para o fato, para o que aconteceu. Isso. Né, amiga? Olha só, vamos lá. Qual é a nossa tendência? Nós vamos querer muita participação de vocês. Vão pensando nos principais autossabotadores que vocês têm, tá? Vocês estão aqui com a chance da gente trabalhar os autossabotadores que vocês aparecem e a gente vai devolver a resposta adaptativa para vocês aprenderem a lidar com os autossabotadores de vocês. Mas primeiro vocês precisam saber o que são os autossabotadores. Os autossabotadores são os padrões mentais que a gente traz ao longo da nossa vida, tá? Eles são construídos ao longo da infância, ao longo da nossa história. Então, é a nossa relação com a nossa mente, né? E com o nosso entorno. O que é que vai acontecendo conosco? Eu estava lendo uma pesquisa, né? E falando que a gente é formado 50% pelo nosso biológico, 40% é nossa personalidade e 10% o nosso entorno, o nosso redor. Então, vamos focar bastante o seguinte. Temos 10 autossabotadores principais, ok? O primeiro de todos é o crítico. Quem tiver um caderninho aí, anote. O crítico, ele tem o crítico e a vítima, tá? Esses dois são os principais. Eu vou falar sobre os outros 8 assistentes. Mas é importante vocês saberem porque vocês vão saber reconhecer. Aí você me pergunta assim, Dani, e aí eu reconheço, identifico e faço o quê? Aguardem que você vai chegar, saber o que fazer, ok? Então vamos lá, vão anotando e prestando atenção quais são os meus autossabotadores nesse momento, tá bom? Nesse momento que eu tento fazer, vamos generalizar um pouco e depois a gente vai especificar para a dieta, ou então para a reeducação alimentar, para a perda de peso. Por que a gente vai generalizar? Porque a nossa proposta aqui é um programa Vida Leve. A gente foca, né? A gente está tentando ter um momento de isolamento social de uma vida leve. Então, o crítico, o que é que o crítico faz? Ele tenta fazer o seguinte. Ele fala assim, você só vai ser feliz quando? E tome quando. Ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro. Ah, eu só vou ser feliz quando eu comprar um apartamento. Ah, eu só vou ser feliz quando eliminar 5 quilos. Não, nós somos felizes aqui e agora, certo? Tem uma frase que eu li essa semana que me marcou muito, que foi o seguinte, de um livro, é 100% presente. Ele fala assim, nosso corpo é um tanque de guerra.
arma que a gente tem nesse momento? Nosso corpo. Então, a gente precisa cuidar muito do nosso corpo para a gente enfrentar isso que a gente está vivendo também. Então, o crítico nada mais é do que o lado crítico da mente, certo? Esse crítico, ele tenta colocar a gente para baixo a todo momento. O crítico, ele vai criticar, ele vai julgar tanto a você mesmo quanto ao outro, as circunstâncias ao seu redor. Então, o crítico, a gente precisa aprender a identificar com ele e depois você vai aprender a saber, assim, o que fazer com ele. Depois vem a vítima. Oh, coitada, pobre de mim, ninguém me ama, né? Eu sou a vítima. Oh, eu não consigo fazer as coisas porque fulaninho isso, porque fulaninho aquilo. Não. Todo o processo vem, né, de um diálogo interno e você decide. Você escolhe no final, tá? Então, Vivi, é um processo de diálogo interno, né? A gente fica, Isso, será que isso vai dar certo? Eu não vou não, né? A gente isso. todo a gente vai Eu sempre falo conversando. até uma questão de comer, gente. Eu sempre falo isso. Gente, se você for comer com cara ruim, tudo fica ruim. Então, tudo é você trabalhar a cabeça, né, gente? É isso. Você vai comer um prato de comida, aquela salada, come feliz que você vai comer a salada. Come e fala assim, não, eu tenho certeza que essa salada tá uma delícia. Porque essa salada vai me fazer muito bem. Essa salada vai me trazer energia, vai me trazer saúde, vai fazer eu alcançar o meu objetivo, né? Então, assim, é importante você internalizar isso no momento de uma refeição, porque ela vai se tornar mais prazerosa. Porque se você, na refeição, você começar a ter pensamentos negativos sobre a comida, vai te fazer mal, né? Você não vai conseguir levar isso adiante. Então, gente, isso é uma conversa interna com vocês, né? É uma mudança de hábitos, de estilos, né? Que vocês têm que fazer diariamente, né? E é um processo, né? É um processo, não é de hora para outra, com certeza. Se você quer saber, assim, se você sabe onde é que você quer chegar, se você tem um propósito mesmo, né? E os autossabotadores você vai aprender a lidar. Então, assim, como você transformar a sua mente em sua amiga? Então, assim, vamos focar aqui rapidinho. Já vi o pessoal falando aqui, ó. Já fui vítima, o pessoal aqui já falando, né? Isso. Boa noite, meninas. A gente queria a interação de vocês mesmos, sabe? Pra gente estar podendo até responder vocês sobre alguns pensamentos que vocês têm mesmo sabotadores. Então, se vocês tiverem algum pensamento, alguma coisa que vocês gostariam de falar, falem aqui, citem aqui que a gente vai falar para vocês como vocês devem agir, como é a forma que vocês devem pensar sobre esse pensamento que vocês estão tendo. Então, vamos voltar a falar sobre isso antes da gente continuar para vocês, a gente interagir aqui. Isso, vamos fechar e depois a gente vai entrar no processo que eu vou fazer um convite para vocês, tá? Que é uma viagem. Mas é normal você seguir certinho e o único dia você se descuidar. Com certeza. Normal, e a gente claro vai falar sobre isso também, viu? Que é o seguinte. Então, assim, vamos focar para vocês aprenderem direitinho o que são os autossabotadores. Quais são os principais 10 maiores inimigos da mente? Anotem. O crítico, a vítima. Quais são os outros assistentes? O controlador, tá certo? O controlador é assim, faça-se a minha vontade. A pessoa quer de todo jeito que faça a vontade dela. Então, é um autossabotador que precisa ser feito daquela forma e não tem uma flexibilidade cognitiva. O hipervigilante tem a ver muito com sintomas da ansiedade. É como se algo de ruim fosse acontecer e a pessoa fica um tempo inteiro, com aquele filtro negativo, filtrando só o que pode acontecer de forma negativa. O hiperracional é o homem de gelo, não considera as emoções. O insistente é o perfeccionista, que acaba o quê? Não chega nunca esse momento. E aí o perfeccionista vai para frente e você nunca realiza. A gente vai falar sobre ele. O prestativo é aquele que quer agradar e ser amado. Aquele que chega ali, vou dar um exemplo. Você está numa mesa, né? Naquela fome social, você está na mesa, todo mundo está ali comendo. E você está no seu propósito, você está na sua linha. E aí, vai fazer o quê? Então, o diálogo interno que vai decidir, tá? Vou comer como a metade do que eu tô querendo comer muito. Então, você vai elaborar algumas estratégias para lidar com ele,
tá certo? Ah, eu não quero deixar de agradar, não sei, minha mãe que fez um prato muito gostoso. Tá, ok, você come, mas não precisa comer o prato inteiro, ok? O hiperrealizador é o workaholic, né? Não sei, eu não me identifico muito, para dizer o contrário. Eu, nossa, eu sou viciada em trabalho. Eu amo trabalhar, eu amo trabalhar. Então, o workaholic, ele é hiperrealizador, ele vai fazendo, ele vai acontecendo. Outro dia eu tava pensando assim, nossa, quais seriam os passos para o sucesso? Eu pensei assim, estudar, estudar, estudar. Depois ter disciplina, disciplina. Ser organizado e depois ação. A gente sem ação, não é? Sem É, ação, a gente não é exato, nada, não é? exato. Michele, oh, querida. Então, e os dois últimos, o inquieto, não quero perder nada, aquele que acaba, né, beliscando tudo e acaba fazendo tudo e não faz nada ao mesmo tempo. E o esquivo, não consigo dizer não, tá? Aquele que não diz não, fica se esquivando, foge de conflitos, foge de da gente resolver e vai botando aquela poeira debaixo do tapete. Quando você vai andar no tapete, não consegue nem andar de tanta poeira ali debaixo. Tá certo? Então, a gente quer fazer um convite para vocês aprenderem a lidar com os autossabotadores de vocês, que são os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, você vai fazer o quê? Você vai identificar, reconhecer. Aí você me pergunta, Dani, como é que eu luto contra isso? Como eu transformo minha mente no lado mais sábio? Se a gente pegar o cérebro, né, a grosso modo, a gente pega o cérebro assim, aí divide ele. A tendência do cérebro, quando a pessoa não se trabalha, quando a pessoa não se cuida, quando a pessoa não lê sobre processo de desenvolvimento pessoal, quando a pessoa, por exemplo, não vai no psicólogo, não vai, né, no terapeuta, a tendência do cérebro ele é ser mais crítico do que sábio, tá? Sim. E aí, o que é que acontece? Quando a gente inicia um processo de psicoterapia, a tendência é que a mente, o seu cérebro, ele fique mais sábio do que crítico. O crítico a gente pode englobar todos os autossabotadores negativos. E o sábio, a gente vai agir muito mais pela linha do amor, da paz, da harmonia, certo? Lembrando que a gente pode agir, atingir os nossos objetivos tanto pelo lado do crítico quanto o lado do sábio. Sendo que o sábio faz certo? Então, a gente precisa focar nesse processo. Como eu posso utilizar a mente a meu favor? Por que eu faço escolhas que me trazem prejuízos a longo prazo? Nós somos muito imediatistas. E o fato da gente ser imediatista, a gente quer resolver e quer ter recompensas rápidas. Né, Nutri? Nutri, com certeza ouvi muito isso, né? Então, assim, a gente tem a recompensa Muito. E as imediata. pessoas, elas querem tudo ao mesmo tempo, né? Elas chegam assim, e elas gostam muito de se comparar. Ai meu Deus, eu emagreci. Quanto que eu vou conseguir emagrecer em uma semana? Quanto que eu vou. Já chega assim desesperado. Quanto que eu vou conseguir emagrecer em uma semana? Aí eu chego, falo, né, o parâmetro que geralmente pode chegar, mas que é muito relativo para cada pessoa, para cada De metabolismo. Isso organismo para varia organismo. muito de organismo para organismo. Então eu deixo isso muito bem claro para ela. E sempre converso muito para esse não é o objetivo dela. Né, gente? De chegar, da pessoa já chegar com aquela intenção, meu Deus, eu preciso emagrecer naquele momento. O emagrecimento vai acontecer com a mudança que você vai ter na sua vida, tá? Então, assim, você vai perceber essas mudanças na sua qualidade de vida, no seu dia a dia, na sua disposição, e o emagrecimento vai acontecer. Então, gente, não se comparem, porque a amiga perdeu 3 quilos em uma semana e você perdeu 500 gramas, né? Ou perdeu 1 quilo. Às vezes a pessoa perdeu 1 quilo numa semana, mas ela fica triste porque ela perdeu 1 quilo na semana, porque a amiga perdeu 2 ou perdeu 3, porque ela fica se comparando. Então, gente, isso não é bacana, né? Você tem que ficar feliz, exatamente, é isso que a gente vai falar. Sobre o pensamento positivo de você ter conseguido emagrecer, ter conseguido conquistar aquele 1 quilo, e não ficar assim, poxa, mas eu emagreci só 1 quilo, mas a minha amiga emagreceu 3. Então, Talvez assim, ela tinha valoriza muito mais a sua a perder do que conquista. a pessoa, né? Isso. E outra, peso Tinha não muito quer dizer mais, porque nada. quanto mais peso a gente tem, mais fácil da gente eliminar também, né? Da gente perder. Sim, Tem isso depende também, do essa estereotipo de proporção, cada né? pessoa. E às vezes a pessoa ela tem mais retenção de líquido que você, do que a outra não tem. Então, às vezes ela vai perder um pouco mais de peso
às vezes não necessariamente vai ser peso, pode ser mais líquido do que gordura. E isso é muito relativo, gente. Só com realmente com o exame de bioimpedância que a gente vai ver quanto que realmente uma perdeu de gordura, contra a outra não. Porque às vezes a pessoa tem mais retenção de líquido que você e ela perdeu mais. Enfim, cada um é cada um. Cada organismo é um. A gente pode trocar, amigos, o processo de comparação com o processo de modelagem. Por exemplo, muitas mães me perguntam, Dani, como é que você teve 2 barrigas de gêmeos e tá assim magrinha? Como é que você ainda tá seca? Então, assim, é tudo processo de modelagem. Então, se você para de se comparar e você faz o seu processo de, poxa, quais foram as ações que ela tomou para que eu possa também chegar aonde eu quero chegar? Então, é o processo mesmo, não é você chegar assim um pouquinho. Peraí, ó, o tratamento dessa Nutri é muito bom, porque ela faz assim, assim, assim. Oh, Liz, seja bem-vindo. E também, então, você vai seguir os seus processos, tá? De acordo com o que fizer sentido para você, mas o que você for verificar para o outro que deu resultado. Então, é um processo de modelagem. Eu quero fazer um convite aqui para a galera, o seguinte, amiga. Vamos refletir sobre... Justamente agora a gente vai falar sobre a reeducação alimentar nesse sentido, tá? Você que quer perder peso, você quer eliminar e você quer uma vida leve, olha só a analogia que a gente vai fazer e depois a gente vai abrir para vocês falarem sobre os pensamentos, tá? Que são difíceis para vocês e a gente vai dar respostas adaptativas. Quais são as respostas adaptativas que vocês possam dar para vocês? A Vivi tem 2 cartinhas lá para... Né, eu vou falar assim sobre o plano alimentar, uma bem legal aqui, amiga. Também tem isso. Eu só vou fazer rapidinho a viagem, que é o seguinte, para vocês refletirem, tá bom? Imagine a seguinte situação. A gente vai fazer uma longa viagem, tá, Vivi? Eu e você resolvemos viajar. Certo. E nessa viagem é repleta de desafios no caminho. E é assim a nossa vida. A nossa vida são muitos desafios. Mas a gente, amiga, resolveu. A gente não vai se preocupar em fazer a revisão do carro. A gente vai viajar sem estepe, né? Sem calibrar os pneus, com óleo vencido, com os freios sem revisão, combustível batizado. E de quebra, a gente não vai se informar sobre a hospedagem, tá? Não vamos... nem pensar em alimentação, abastecimento, nada. Vai se preocupar com nada, praticamente. Nada. Não vamos nos preocupar com nada. A gente vai viajar, pegar o carro e vai. Decidimos. Pegar o carro pronto. Vai pegar o carro e vai. Então, agora eu pergunto a vocês. Vocês vão me responder. Quais são as chances desta viagem ser concluída com sucesso? Quantos por cento vocês acham que essa viagem vai ser concluída com sucesso? Da gente simplesmente viajar, pegar o carro e se mandar. Sem nada, sem nenhum planejamento. Não faz revisão no programa, sem não fazer revisão nada. A chance disso dar certo, gente, é 0. Não é? E assim, você vai ser obrigada a parar na oficina, com certeza, para reparos. Vai parar na oficina. Você vai passar por situações difíceis que poderiam ser o quê? Evitadas essas situações. Você quase adormecer no volante porque não conseguiu ir adiante. Aí Rita respondeu 0. Exatamente, Rita. 0. É 0. Você vai atrasar a sua chegada por causa de todos esses percalços ou até mesmo de ter que voltar ao ponto de partida totalmente frustrado. Camila, Biscay. E aí, Camila? Falou que 0 também, as meninas. Vamos fazer uma analogia com o quê? Com a nossa dieta, com a nossa alimentação. A possibilidade da gente parar no hospital de emergência, se a gente tiver um sobrepeso, se a gente estiver, né, com a pressão lá em cima. Gente, eu vou falar uma coisa agora. Eu falei uma frase, me lembrei agora, para um paciente hoje. Eu atendi um paciente hoje de manhã e eu falei com ele exatamente essa frase, né? E ele é um senhor ele tem 72 anos, está fazendo tratamento. Ele fez o tratamento praticamente todo online, porque ele teve só 2 consultas presenciais e logo começou a pandemia. E ele emagreceu 13 quilos.
Nossa, O senhor pesou 13 quilos, ele massa. teve um infarto, enfim, a gente estava conversando sobre isso, né? Ele falou, né, como a mudança de vida dele, né? Como mudou a vida dele, né, para melhor. Mas não é isso que eu queria falar. Eu queria chegar para vocês e contar assim de uma frase que eu cheguei para ele e falei o seguinte: ele estava contando que ele estava querendo que a irmã dele fizesse, mas que ela não consegue tirar o pão, o açúcar da vida dele. Ele falou principalmente o açúcar. E eu cheguei para ele e falei o seguinte, né? Que geralmente as pessoas, muitas vezes, elas só procuram um acompanhamento quando o corpo já pede, quando você já tem um problema de saúde, quando você já está no momento que você ou não está aguentando mais o seu corpo, ou você já está tendo algum problema de saúde. E aí eu cheguei para ele e falei o seguinte: é a mesma coisa, a gente estava falando na analogia do carro, eu lembrei da frase. É a mesma coisa de um carro. Pense num carro. Se você colocar uma gasolina falsificada no seu carro não vai ter problema, seu carro não vai começar a pifar, a travar. Muitas vezes ele pode até acontecer o quê? Bater o motor. Se você colocar uma gasolina falsificada, ele vai travar, vai dar problema, vai pifar. É a mesma coisa com o nosso corpo humano, gente. O nosso corpo é uma máquina e a gente tem que entender isso, que o nosso corpo é uma máquina e nós precisamos de bons nutrientes, nós precisamos de um bom combustível para que ele tenha energia, para ele te dar saúde, para ele poder te levantar todo dia, para você ter energia em todos os dias, para você levantar de manhã e colocar as suas metas, as suas tarefas que você tem para fazer todos os dias. Então, gente, a Agora eu gente te tem que pergunto. nutrir o nosso corpo com bons alimentos para que a gente tenha energia, porque senão ele vai pifar, vai chegar E um eu lhe momento que ele pergunto, vai amiga, parar. e eu lhe pergunto, e da onde vai vir essa decisão? Da Sua, sua mente sendo sua amiga. da sua mente Então, sendo sua amiga. como Exatamente. transformar? Como transformar? No final, a gente vai falar como transformar a mente na sua amiga, tá certo? Primeiro passo é utilizar mais o bom humor, fazer as pazes com seus inimigos internos, tá? E a gente vai dar 4 perguntas mágicas para fechar. Agora, a Vivi vai falar mais sobre como saciar aquela fome incontrolável que às vezes a gente fica querendo comer o mundo. Fala aí, amiga, sobre Na os verdade, o que eu alimentos. queria dar para vocês é algumas dicas do que vocês podem fazer no dia a dia de vocês para ajudar nessa fome, né? O que vocês podem atribuir. Então, assim, a Uhum. proteína, ele é um nutriente que mais dá saciedade, né? Então, a gente tem que realmente colocar a proteína no nosso dia a dia, porque vocês não vão ter mais saciedade. E faz com que a gente não fique se sabotando tanto no dia, né? Porque quando a gente a gente se alimenta com muito carboidrato, principalmente o refinado, ele te dá muita fome, porque ele é absorvido rapidamente pelo seu organismo e logo você fica com fome, logo ele quer mais, né? A proteína não, ela é digerida, né, pelo seu organismo mais lentamente, né? Então ela fica ali e você consegue ter mais saciedade durante o restante do dia. Então, gente, nunca comer também um carboidrato sem uma proteína. Eu sempre falo isso com meus pacientes, né? Então, logo de manhã, se você chegar e comer só uma banana da terra, você vai ficar com fome. Porque você está colocando um alimento que tem um índice glicêmico também, né, significativo, que vai te dar fome logo depois. Então, você tem que comer uma banana da terra com queijo, né, que tem uma proteína, né, ou com ovo, tá? De preferência, se puder colocar ainda uma chia em cima. Então, fibras, acrescentar fibras nos lanches de vocês. Então, quando vocês for fazer um lanchinho de tarde com uma fruta, colocar linhaça, colocar chia, que ela vai te dar uma boa saciedade, né? Porque a fibra, ela te dá muita saciedade. A salada, gente, muitas pessoas acham que não dá saciedade, mas a salada, ela dá saciedade sim, porque ela tem muita fibra. Então, vocês comerem um prato de salada, muitas vezes antes de almoçar, vocês já vão chegar na hora do almoço com menos fome. Vocês podem ter certeza disso, ainda se vocês ainda acrescentarem na salada mais fibra, um gergelim, uma linhaça, né? Então, assim, vai te dar mais saciedade. Então, gente, fazer esses artifícios durante o dia, utilizar gorduras boas, tá? Como o abacate, que dá bastante saciedade também. Então, a gente tem que fazer essas escolhas para que vocês não fiquem com fome. Comer As macarrão, comer castanhas, as arroz, comer castanhas. pão,
castanha também dá. Tudo isso vai te dar muita fome, né? Que eu estava citando antes. E isso você vai comer e logo, logo você vai ficar com fome depois. Então, adicionar castanhas, adicionar sempre fibra na alimentação e comer proteína, comer salada, tá? Iogurte também é uma fonte de proteína também, que vai te dar mais saciedade. Então, fazer boas escolhas no dia de vocês vai ajudar com que vocês não se sabotem e fiquem naquela vontade de comer doce. Um chazinho de canela ajuda na vontade de comer doce também durante o dia. É bem legal a gente estar consumindo. A espirulina, gente, eu coloquei aqui também, tá? Vocês podem estar comprando em casa de produtos naturais e jogando dentro do suco detox. Ela ajuda também a diminuir o índice glicêmico e ajuda um pouco na saciedade também, tá? É um suplemento, a espirulina, é muito legal. O ômega 3 também é muito bom, além de... Eu já falei sobre o ômega 3 aqui, né? Sobre os benefícios dele. Então, ele também dá bastante saciedade. Vocês podem estar utilizando. O cromo também é muito bom, tá? O cromo a gente encontra muito na alimentação do nosso dia a dia. A gente tem muito na carne, nas verduras, nas frutas, tá? Falou aqui também, salada de quinoa perfeito. A salada de quinoa é hiperproteica, tá? Os aminoácidos essenciais que a gente encontra na quinoa, a gente não encontra em nenhum outro cereal, só nela. Ela é extremamente benéfica para a saúde, tá? E traz muita saciedade. Então, introduzir a quinoa na hora do almoço é perfeito, viu, Jéssica? Amei. Pode ir falando aí. Quase iogurte natural, gente. Iogurte natural, tá? Vocês podem fazer em casa ou comprar o natural. Se eu resolver colocar uma também granola, quanto eu boto? Sem açúcar. Quanto eu posso colocar? Granola sem açúcar. Uma colherzinha de sopa, tá? Uma colherzinha de sopa já é o suficiente, né? Um copinho de 200 gramas. Uma colher cheia de sopa junto com chia, né? É bacana a gente estar colocando. Pode estar. Quanto maior sem açúcar. Maior vontade de comer carboidrato também, né, Nutri? Me diga com aí. certeza. Gente, vocês já pararam para perceber quando vocês comem um macarrão e vão dormir, no outro dia vocês não acordam morrendo de fome? Vocês nunca pararam para perceber isso no dia que vocês comem um macarrão, e principalmente se vocês comem a massa sem nenhuma proteína nelas, né? Que às vezes você só come a massa. No outro dia você acorda morrendo de fome, morrendo de fome. Eu já acordei assim, de me tremer. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu falei, meu Deus, eu comi. Pra que eu fui comer aquela massa? A hora que eu acordei de manhã morrendo de fome, é isso. A gente não pode comer esse tipo de alimento, tá? Principalmente sem acompanhamento de uma proteína, porque ele te dá muita fome, aumenta muito o seu índice glicêmico, tá? Então isso faz com que a gente se sabote muito no nosso dia a dia, dá muita vontade de comer, a gente come mais, o açúcar traz isso também, tá? Então, o açúcar que a gente fala não é só o açúcar propriamente dito, tá? É o açúcar do pão, o açúcar do macarrão, né? Então, ele traz muito isso, ele traz vícios. E o açúcar é o nutriente que mais te intoxica, tá? É o que mais te faz mal. É o pior alimento que vocês podem consumir é o açúcar, né? Ele destrói células. Então, a gente tem que começar a entender os problemas, né, que podem trazer para a nossa saúde. E agora eu te pergunto, todo mundo tem o desafio do pão. Mas eu não consigo largar meu pão e tal. Diga, Nutri, o que a gente vai fazer, Nutri? Sem esse pão. Ou com esse pão. Gente, né? Tem tanta coisa gostosa nessa vida que pode substituir pão, meu Deus. Eu sempre falo, né? Então, gente, depende de cada objetivo, né? Então, assim, eu sempre dou opções da gente mesmo fazer pão em casa, que a gente consegue estar fazendo com ovo, dou receitinhas. Depois eu posso até postar no meu stories para você uma receitinha de pão de frigideira que vocês podem fazer, tá? Com aveia, e é muito bom pra gente estar fazendo. A substituição, gente, do pão, o melhor seria as raízes, tá? Então, o melhor seria as raízes. Então, optar por raiz é muito melhor. Então, né? Só sempre, né? Como eu falei inicialmente. Nunca comer carboidrato sozinho. O carboidrato ele tem que ser sempre acompanhado com uma proteína. Sempre, tá, gente? Porque senão a gente eleva o índice glicêmico. Então, sempre acompanhar com uma proteína. Que, para quem é um ovinho cozido, mas isso, ó, a quinoa mesmo, para quem é vegetariano, é ótimo, porque ela é hiperproteica. Então, ela já vai ajudar nessa questão aí, né, do índice glicêmico. Então, se você comer e adicionar uma quinoa, ela já vai ajudar no índice glicêmico, porque às vezes tem vegetarianos aqui, né? Que não comem proteína.
E teve uma seguidora Mas que tem gente que perguntou toma queijo, assim, come, né? Pode comer o queijo. é, Hã? teve uma seguidora que perguntou Que é o assim também, o leite. seguinte, mas essa pergunta é para cá. É, Pode ó, substituir o pão pela isso aí é para tapioca? Tá você. falando aqui. E Isso. aí? Então, gente, a tapioca é o seguinte. Eu sempre brinco com meus pacientes. O índice glicêmico dela também é alto, tá? A tapioca ela tem quase a mesma quantidade de calorias do pão francês. É a mesma quantidade, basicamente a mesma quantidade de calorias de um pão francês. É Então como não se você vale a estivesse pena. comendo um pão francês. Vale a pena fazer essa substituição porque ela não tem glúten, né? Então, o glúten ele faz o quê? Que faz a gente ter essa distensão abdominal, né? A gente fica mais empanturrado, mais inchado, tem mais flatulência, né? Então, o glúten ele traz isso. E a Hum, tapioca ela não tem glúten, tá? Ela ah, tem, o índice ah. glicêmico dela é alto, tá? Ela tem carboidrato, ela é uma farinha, tá? Ela é uma farinha de tapioca. Mas ela é muito melhor do que o pão porque ela não tem glúten, tá? Então, sempre comer, se for comer a tapioca, sempre com uma proteína, sempre com queijinho, tá? Pode fazer uma tapioca com queijinho ou com ovo, tá? É muito legal, tem várias receitinhas de tapioca com ovo. Ó, Dá pra gente utilizar assim. Não todos Lorena os tá dias, tá? perguntando. Pode utilizar de vez em quando, mas Ah, nada todo dia, viu, gente? Tudo a gente tem que ter variedade alimentar. Na vida é isso. A gente não pode comer nunca todo dia a isso. mesma coisa, tá? Ó, Lorena tá Ah. perguntando aí, como preparar quinoa? Uma dica. Tem salada de quinoa com frango, né? Mas assim, como prepara a quinoa? Dê uma dica aí. Então, amiga, você pode hidratar ela, ou hidratar ou cozinhar. Isso é, né, muito do sabor. Tem várias receitas, gente, que vocês conseguem ver na internet de como preparar. Então, eu sempre falo, gente, o que mais gostoso é você colocar tempero, né? Eu sempre falo do tempero, porque o tempero que dá sabor. Então, sempre alho, cebola, eu gosto, né, muito. Eu sempre coloco muito. Você consegue Ó, o fazer tipo André uma perguntou aí salada. do pão de queijo, isso é muito calórico. Ele é calórico, ele tem gordura, ele é calórico, né? Ele, por mais que ele seja feito do polvilho, né? Do queijo com polvilho, ele é calórico, né? Tem Não, pão não de se pode batata comer doce, né? muito. Tem um pão de Tem, batata tem doce, outro. pode Tem pão de substituir batata doce, pode. Pode sim. aquele pãozinho. Jussara, ô querida Juju. E a Ah, gente tem vai várias falar aqui, sobre. meninas, que são minhas É, pacientes, né? Um beijo pra vocês todas, amigas, Fabiola, Marília, as meninas daqui, estão todas aqui. que massa. É, Então, a gente vai falar agora também o seguinte, ó. Uma seguidora falou assim: é normal a gente sair um pouquinho da dieta, dar uma escapulidinha? É normal. A gente vai sair. Mas o importante é você pensar o seguinte: quando for a próxima alimentação, né? Qual é a próxima? O que é que eu tenho direito? A próxima refeição sempre vai ser da dieta. Então, se você sair, né? Sempre a próxima refeição vai ser a próxima. Então, como você isso. vai lidar? Aí, ó, Karine falando, ó, amo pão. Só Beijo, que, só meu. que você não pode, a gente não pode, gente, falar às vezes todo dia, né? Por exemplo, ai, eu vou sair, hoje eu vou sair agora na hora do almoço. Não, mas eu vou sair só na hora do almoço. Eu já fiz meu café direito, eu vou sair na hora do almoço e vou jantar. E no outro dia, não, eu vou sair no jantar. E no outro dia, eu vou sair no café. Se todo Não, não dia, dá se para você tá sair com um todo propósito de dia, né? emagrecimento, se você tá num processo de emagrecimento, se você todo dia furar uma refeição, a gente não vai ter êxito, tá? Então você tem que ter foco nisso daí. Uhum. Escolher uma vez na semana para comer uma refeição equilibrada, né? Tudo bem, mas se você fizer isso no máximo de 1 a 2 vezes na semana, porque senão realmente vai interferir muito no seu resultado, tá? E pode Aí deixar um depois. momento, né, Nutri, tipo assim, você tá tão no seu propósito de você emagrecer, de você perder seu peso, né? Então você pode deixar um momento para uma refeição do lixo, não é mais assim, um lixo, né, com Equilibrado, né? supervisão, é um lixo equilibrado, né? É tal É um de lixo uma amiga equilibrado. minha que fala muito Aí- assim, é o tal do equilíbrio, né, Dani Piton, ela fala muito sobre isso e eu concordo Uhum. bastante sobre isso. Sim, sim. E assim, vocês podem me perguntar agora, sim, e agora como eu combato os autossabotadores? Primeiro, Isso, como vamos. transformar a mente mais em sua amiga? Utilizando o lado sábio do cérebro, como? Você vai utilizar bastante o seu bom humor. Você vai conversar com o seu autossabotador. Quando ele disser assim, você não consegue, né? Você não vai dar conta.
você vai utilizar o seu bom humor dizendo, nem comece com isso, vai lá para casa do chapéu, não vamos nem para lá. Agora, tem 4 perguntas bem importantes que vai trazer a sua mente para a realidade. Quem puder anotar e tiver interesse, pega o caneta e papel e anota. Primeira é, vamos pegar uma frase aí, as meninas não mandaram uma frase, mas vamos supor uma frase aqui. Eu não consigo, eu sou uma derrotada, eu não consigo emagrecer, sempre que eu me proponho a emagrecer, eu não consigo atingir meu objetivo. Ou então, se eu atingir meu objetivo, eu engordo tudo de novo, porque você com certeza volta a fazer os hábitos antigos, tudo novamente. Então, como é que você vai fazer? Primeira pergunta, isso é verdade? Você é um fracasso? Isso é verdade? Segunda pergunta, tenho como ter certeza absoluta que isso é verdade? Terceira pergunta, como eu seria ou me sentiria sem esse pensamento? Com certeza você seria uma pessoa mais tranquila, mais acreditada de você mesma. E a quarta pergunta é, qual o pensamento positivo que eu poderia substituí-lo? Aí que vem as respostas adaptativas que você precisa dar para você mesmo no diálogo interno. Quem precisa vencer o diálogo interno? A escolha final precisa ser avaliada por você e pensada. Precisa ser uma escolha consciente. Porque às vezes a gente fala mesmo bobagem, às vezes a gente faz escolhas de bobagem. Mas assim, vai comer, coma consciente. Vai comer uma pizza? Pronto, eu tenho direito a 2 pedaços de pizza. Dentro, né, do que eu combinei com minha Nutri. Dentro do que eu vi que não vai trazer muitos prejuízos. A Fabíola, querida. Então, assim, tem várias possibilidades da gente fazer as dietas, as readaptações. E o importante, no final de tudo, vão ser as nossas escolhas. Porque nós somos frutos das nossas escolhas. Então, se você faz essa viagem, né, com o carro todo quebrado, você não vai conseguir. Você não vai conseguir de jeito nenhum. Fabíola consegue sim, viu, Fabíola? Na quarentena. Aí, pronto. Um bom sabotador. Não consigo treinar na quarentena. Você não consegue ou você não quer, porque já está malhadona, né? Porque a mente da gente tem isso também. Fabíola é muito linda. E assim, a gente tem uma tendência a achar que não precisa mais. E essa tendência de achar que não precisa mais, não faz o quê? Fica na zona de conforto. Porque realmente tem as compensações imediatas. E a gente é muito imediatista. Então, Fabíola, bote sua malha, acorde bote sua malha, de manhã, já põe sua malha e vai, minha filha, que dá certo. E vai que dá certo. Faça monitoramento de hábitos, faça monitoramento de hábitos, porque de repente, nesse monitoramento de hábitos, você começa. Tô na cama comendo pão de queijo. Ela pode, mas amanhã ela fica sem comer, viu, gente? Mas olha, gente, eu vou falar isso aqui agora. Ela tá falando isso aí aqui, mas eu conheço a bicha, ela faz jejum intermitente, ela é bonitinha na alimentação dela, tá? Agora, não sei por que tá falando isso aí. Pode falar a verdade aí, viu, Fabíola? Vamos lá. Dani, por favor, repete a terceira pergunta. Bora. A terceira pergunta é, como eu seria e me sentiria sem esse pensamento negativo, né? Sem os autossabotadores. A quarta pergunta é, qual pensamento positivo eu poderia substituí-lo, tá? Rita falou o seguinte, Dani, esses ensinamentos sobre os autossabotadores são muito importantes para a nossa vida, de um modo geral. Exatamente. De um modo geral, como eu falei, né? Sim. Como a gente introduziu, para a gente aprender a lidar, sobretudo, com as nossas virtudes. A gente tem uma tendência a olhar muito para o nosso lado da nossa falha. Eu falo muito sobre o foco na lacuna, né? Então, nosso cérebro, ele tem uma tendência ao foco na lacuna. Como é o foco na lacuna? O foco no buraco. O foco entre o que estar bem, né? Entre o que poderia ficar melhor ainda. Então, entre o que você está e entre o que você poderia ser. Você sabe, Sim. amiga, qual é o melhor corpo que a gente tem? Qual é o melhor? É o que a gente. Eu ia te falar, é o seu corpo, entendeu? É o que a gente tem. Corpo. Cada um tem o seu corpo, cada um tem um modelo de um corpo. Exatamente. Então, eu falei para meu marido assim, ó. Meu querido, no dia dos namorados, viu?
Eu fiz assim, você é o melhor marido. Ele olhou assim, eu fiz, sabe por quê? Porque você é o meu marido. Eu sou a melhor Exato. esposa para você. Sabe por quê? Porque eu sou a sua esposa. É Ele se acabou. verdade. Mas faz muito sentido. Gente, a gente precisa utilizar o que a gente tem. A gente precisa pegar as Isso. nossas forças internas. Então, como É o transformar que essa mulher temos, em né? sua Isso. amiga? Pelo que temos, Isso. então, pega a sua força, pega a sua determinação, pega a sua organização. Hoje eu passei o dia todo no consultório atendendo. Você sabe o que eu almocei? Eu botei aquele arroz integral misturadinho com alguns trigos, passas, né? E coloquei frangos grelhados. Eu arrumei tudo isso no dia anterior. Qual foi o meu lanche? Qual foi minha merenda? Uma mão, porque eu escolhi, eu quis isso. Exato. Eu tô magra, eu tô satisfeita com o meu corpo. Mas por quê? Porque quando eu chegar aqui hoje de noite, se eu quiser comer alguma bobagem, eu vou comer alguma bobagem. Mas eu vou comer a bobagem com equilíbrio, tá? Mas assim, e de uma forma geral, meninas, tem muita gente que não ficou bem na quarentena. Então, assim, nosso objetivo aqui foi justamente trazer uma leveza para a vida de vocês. Foque no positivo. Tá ruim para todo mundo, Isso. tá? Eu queria Pare falar de até com vocês reclamar. aqui. Isso. Eu vou Isso. ler a palavra, amiga, mas assim, pare de Tá. reclamar. Foca no positivo, foca no amor. Tem muita gente brigando, tem muita família brigando, tá? Foca no amor. Eu fiquei pensando, se meu marido tivesse uma doença ruim, eu ia ficar reclamando com ele? Aí eu comecei a diminuir algumas coisas que eu ia reclamando com ele. Então a gente tem que focar mais. Façam pausas positivas com os filhos de vocês. Os filhos, às vezes, a gente quer dar aquela tarde de brincadeira, mas não dá para dar uma tarde de brincadeira. Faça uma pausa positiva. Como é a pausa positiva? Chegue lá, brinque 20, 30 minutos. Então, Seja de foque qualidade. nas suas virtudes. Foque na positividade de vocês. Todo mundo tem um lado bom e tem um lado ruim. Se você consegue conviver com o lado ruim daquela pessoa, bacana, show de bola. Você pode conviver com aquela pessoa. Parem de reclamar. Parou, stop. De Eu tenho reclamar. no meu monitoramento de hábitos, tem lá. Parar de reclamar. Reclamar é Porque a gente clamar, reclama. A né? gente Você reclama. tem que pensar na palavra. Reclamar é clamar. Você está clamando isso e você está aumentando isso. Porque quando a gente reclama, a gente Isso. aumenta muito mais. Então, gente, a gente tem que ver o que a gente tem. Ah, minha vida é assim? A minha vida é assim. Eu tenho que realmente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que cuidar de mim. A vida é assim, você tem tudo isso. Foram suas escolhas, né? É o que você tem e você tem que abraçar isso e falar assim: pronto, eu dou conta. Nós somos mulheres maravilhas, né? Nós somos, Vai né, os dar homens tudo também. certo? E dá Vai tudo conseguir? certo. E vai conseguir. Agora tem gente perguntando aqui, amiga, vamos ter live na próxima semana? Lu Ó, na perguntou próxima aqui. semana a gente não vai fazer, tá? A família do meu marido é bem festeira. Com certeza a gente vai fazer um forró. Um forró entre a gente, um forró simples. Mas não é por isso, não. É porque é o seguinte: a gente vai dar oportunidade também, né? Vivi vai convidar uma pessoa para falar aqui no programa Vida Leve. E eu vou dançar um forrozinho no dia 23. E aí eu quero estar Ainda vou mostrando ver a meu próxima perfeito. live, tá, gente? Provavelmente vai ter uma próxima live aqui. Não vai ser com Dani semana que vem, mas a gente vai se Isso. organizar. Não sei se vai ser na próxima, mas a gente vai deixar avisadinho para vocês com antecedência. Mas eu vou deixar um gostinho aqui para vocês do que a gente está pensando, se a gente for realmente, né, colocar para frente. A gente está pensando em falar sobre fome. Fome social, fome emocional. E eu queria que vocês pensassem nisso daí, se vocês gostam desse tema, porque justamente a gente até citou isso no início, né? Essa É. fome da gente. Pode falar, amiga, você vai falar melhor que eu. A gente quer saber É porque assim, você é da vocês têm hora. fome de quê? Vocês têm fome de quê? Isso. Nós temos 4 tipos de fome. Nós temos a fome emocional, nós temos a fome social, nós temos a fome de hábito, nós temos várias fomes. E a gente vai falar sobre esse tema, tá certo? Então, a gente vai. Daqui a 15 dias, com certeza, a gente vai estar aqui com vocês, segurando na mão de vocês, identificarem a fome, conhecerem mais a fome de vocês. A
fome física, né? E a gente vai trabalhar bastante a atenção plena. Todo mundo traz um chocolate, viu? Traz um chocolate. Não me mate não, viu, Nutri? Mas todo mundo traz um chocolate da sua preferência. Que a gente vai trabalhar. Eu espero, os tipos a de gente fome. espera Você de tem fome verdade de que quê? vocês tenham gostado desses quatro encontros nossos, né? Que foi foi feito com muito carinho, assim, e me surpreendi muito, sabe? Porque eu não achei que eu ia gostar tanto de fazer isso daqui, mas eu adoro estar aqui com vocês, batendo esse papo. Para mim é muito gostoso, tá? Me faz muito bem também. Espero que vocês tenham gostado também e continue com a gente aqui. Como eu falei, ainda vou avaliar na próxima semana, mas eu aviso para vocês. Mas a gente não vai largar vocês, tá? Nessa quarentena, fiquem tranquilas. E esse tema que a gente está pensando em falar vai ser muito gostoso também, de muito aprendizado, porque realmente é algo que eu escuto muito no meu consultório, né? Essa parte da fome, né? Porque a gente sai, a gente tem vida social e a gente não sabe lidar com essa fome social, com a fome emocional de querer comer, que acaba sendo um pouco linkada com a sabotagem, essa fome social, emocional, né, amiga? Porque a gente às vezes come pela emoção, não por fome. Mas eu queria mandar um beijo bem grande. Fazer um print. Você que me lembra, eu sempre esqueço desse print. Lauri, tira um print aí, faz um print aqui pra gente. Alguém tira aí, por favor. Caiu aqui, eu fui mexer, tá vendo? Pera aí, vamos fazer outro print. Outro print. Faz aí, gente. Pera aí. Aqui assim, agora outro, Lori. Vai, amiga. Então, assim, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Um grande beijo. Faça a escolha depende da gente. A gente consegue. Não dê poder ao outro de te fazer nada, tá? Quando alguém te falar alguma coisa que te magoe, não dê esse poder a essa pessoa. Você escolhe. Não vou me permitir ficar triste. Não vou permitir ficar com raiva. A gente tem o sentimento de raiva, né? Quando a gente se sente injustiçada, mas não dê esse poder. Não dê. Ó, Lori tá pedindo mais um print. Beijo, tchau, tchau. Vai, mais um. Amo você. Então, assim, abandonem velhos hábitos, tá bom? E bola pra frente. Cada dia é mais uma oportunidade. Cada refeição é mais uma oportunidade. Cada minuto é mais uma oportunidade pra gente. Se conecte com o momento bom da vida, tá bom? Então me prometam que vocês vão fazer diferente. Força de vontade a gente busca dentro da gente, nas nossas virtudes, nas nossas forças internas, nas nossas qualidades, beleza? Você é capaz, acredite em você, porque você é maravilhosa. Isso, você é maravilhosa, você é capaz. Então, acredite em você, acredite no potencial que vocês têm dentro de vocês, tá? E coloque isso em prática, tá? Que a gente quer ver. E quem colocar em prática, marca a gente, tá bom? Quem colocar em prática, marca a gente, porque eu quero ver. Posta lá, colocando em prática o programa Vida Leve, porque a gente gosta muito e a gente fica até muito mais motivada de tá vindo aqui conversar com vocês e ver que vocês estão botando em prática tudo que a gente diz, tá? Lindas, maravilhosas, vocês são maravilhosas, tá? Obrigada pela companhia de vocês. Telegram. Isso mesmo. Obrigada, gente. Um beijo grande. Foi muito, 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 muito bom. Muito, muito bom. Ó, querer é poder. Isso mesmo. Querer é poder. Ô, Vivi, ô, Ti, obrigada. Maravilhosa, maravilhosa. Lindas. Um beijo. Beijo, Fiquem com Deus e cuidem. Tchau, amiga. Obrigada. Tamo junto.